Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6. Amém? Nós vamos começar no versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, lida neste lugar, que vem nos edificar, nos trazer, ó Deus, não só do conhecimento, mas da sabedoria, Pai, da consolação e, ó Senhor, do alimento do Senhor. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, e me usa como instrumento do Senhor. Tira todo o comichão do ouvido, Senhor. Tira, Deus, tudo aquilo que está fechando, Pai, os ouvidos do nosso coração. E, ó Senhor Jesus, fala conosco. É o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. É uma passagem muito rica. Uma passagem que nos fala muito profundamente sobre vários aspectos. Uma palavra, né, que nós poderíamos usar em diversas situações, mas nós vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje a respeito dessa palavra. Às vezes parece meio confusa, meio difícil de entender, mas ela é simples e ela é deliciosa, porque ela nos traz esperança. O primeiro motivo da esperança que essa palavra nos traz é quando ele diz aqui, né, um dos discípulos dos profetas: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, vamos fazer o maior. Olha que coisa linda de palavra. O que nós podemos, né, tirar para nós dessa passagem, desse versículo? Toda a obra de Deus, desde o princípio da criação, toda a obra de Deus sobre os homens, toda a obra de Deus sobre a palavra, o evangelho, sobre a igreja, sobre aqueles que são cristãos, ela só cresce, ela multiplica, ela não volta para trás, ela não desfalece, mesmo que seja perseguida, mesmo que seja afrontada, mesmo que seja, combatida dia após dia. As obras do Senhor, elas só crescem,
aumentam, multiplicam, transbordam e nos faz entender que nosso lugar não é estagnado, parado, né? Ali, sem frutos, sem crescimento. Nós não estamos na casa do Pai para estarmos, né, sem produzir nada para Ele, para o reino, para o próximo. Nós precisamos estar sempre crescendo, sempre multiplicando, sempre transbordando em tudo que a gente se propõe a fazer e a ser quando aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus não é para falar assim, agora encontrei o meu lugar, estou tranquilo, estou feliz, estou sossegado. Não. A obra do Senhor, ela é contínua. Ela tem que crescer. Ela tem que dar frutos. E multiplicar. E multiplicar. E é interessante a gente pensar que Deus, Ele sempre encontra pessoas dispostas para isso. Sempre Ele encontra pessoas dispostas. Que Ele possa me encontrar. Disposta a fazer com que o seu reino cresça, com que a sua justiça prevaleça, com que mais e mais pessoas venham para a salvação, venham participar desse banquete, dessa mesa maravilhosa. Eu só preciso me dispor. Eu só preciso entender, esse lugar pode melhorar. Esse lugar pode ser diferente. Esse lugar precisa crescer. Sempre eu preciso ter na minha mente isso. Que tudo o que Deus nos chamou para a sua obra, para fazermos, é multiplicar. Multiplicar aquilo que Ele fez por nós. Aquilo que Ele entregou a nós através da vida de alguém que nos convidou, que nos chamou. É fácil? Não, nós sabemos o quanto nós fomos resistentes para chegar até aqui. Nós sabemos quantas coisas nós colocamos, né, para, amanhã eu vou, depois outra hora que der certo, ora por mim, semana que vem eu vou. Até o dia que nós viemos. Até o dia que nós viemos. E assim é com todo mundo. A não ser que a gente encontre alguém, né, que já está no último respiro, e a gente convide. A não ser nesse caso, a pessoa sempre vai resistir. Se ela estiver enferma, mas lá na casa dela, ainda saindo, passeando, né? Como a gente conhece muitas pessoas. Eu tô tão ruim hoje, irmão, tô passando mal, tô com tanta dor. Vamos pro shopping? Vamos. Vamos passear? Vamos. Vamos tomar sorvete? Vamos. Vamos pra praia? Tô lá. Não é assim? Agora vamos pra igreja? Irmão, olha por mim. Sabe o que é? Tô tão cansada hoje. Sabe o que é? Amanhã tem que levantar cedo, trabalhar. E assim é. Mas nós não podemos viver
essa frustração. Nós precisamos decidir a ser feliz. Porque a nossa alegria diante da pessoa, tudo bem, você não vai? Não vai, não tem problema nenhum. Eu vou e vou receber. Vou ser feliz, vou estar totalmente satisfeita na casa do meu pai. Porque lá é o melhor lugar para se estar. Beleza? E assim, né, a gente vai... Sabe aquele negócio de passar, né, o pirulito na boca da criança, assim, né? No narizinho da... Eu acho que eu vou querer. Semana que vem eu vou. E assim nós vamos. Então, essa situação nós vemos aqui, né, que os filhos dos profetas, né, como ele diz aqui, os discípulos dos profetas, os filhos dos profetas, disseram a Eliseu: vamos fazer um lugar maior. Está muito apertado aqui. Nós queremos mais espaço. E é assim que Deus faz. Nós queremos espaço, Ele enche. Nós queremos crescer, Ele dá. E assim é em todas as áreas da nossa vida. A expansão da igreja, ela depende de cada um de nós. Ela depende sim de cada um de nós. Porque se não depender de nós, Deus encontra outras pessoas para fazer a igreja expandir. Então nós podemos tirar, né, desse pequeno versículo, esse impulsionamento. Vamos chamar de impulsionamento, né? Vamos chamar de estímulo que o Senhor nos dá. Depois ele continua falando, olha, é impressionante quantos aspectos, né? Ele vem e nos dá. Então eles falam assim para Eliseu, quando eles falam, né, nós vamos lá para construir, Eliseu responde, vamos. Aí um deles fala para Eliseu, venha conosco, alegre-se em vir conosco. Tá, eu vou. Eu vou. E ele ainda continua, né? E foi com eles. Olha o tamanho do versículo. E foi com eles. Gente, nós poderíamos trazer a pessoa de Jesus para o lugar de Eliseu? Nós, quando apresentamos o nosso projeto para Deus, quando nós apresentamos os nossos sonhos para Deus, quando nós apresentamos para Deus, né, tudo aquilo que nós pretendemos realizar, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, Ele está conosco. Porque Ele é conosco, Ele está em nós. Ai, mãe, por que então não dá certo? Porque em algum momento eu saí da direção que tinha que ser. Em algum momento eu me perdi em algum ponto. Só por isso que não deu certo. Porque Ele sempre está conosco. Ai, mas acontece tanta coisa junto, né? Tá, acontece sim. Acontece muitas coisas. Para saber até onde vai a sua perseverança. Para saber até onde vai a tua disposição.
para saber até onde vai a tua obediência, para saber aonde está o teu coração. É por isso que acontece tantas coisas no meio do caminho. Mas nós não podemos esquecer que Ele está conosco. Antes de que nós começássemos tal empreendimento, tal projeto, Ele está conosco. Se dúvidas surgem na nossa mente, no nosso coração, não é porque Ele não está, não é porque Ele não quer, porque nós não conseguimos obedecer por completo à sua vontade. Não conseguimos nos entregar, confiar da forma correta. Porque Ele sempre vai estar com a gente. Já está tudo consumado. Essa palavra de que Jesus está conosco, ela já está consumada. Não é que isso vai acontecer. É lógico que Ele não habita no meio do pecado. Então, se eu estou em desacordo com Ele, Ele não pode estar naquele negócio. Mas se eu estou andando em acordo com Jesus, ou na vontade dEle, na direção dEle, como dar errado? Como dar errado? Se Ele está junto e nele há o sim. Ele é o amém. Ele é. E basta. Porque Ele é. É interessante nós pensarmos, né? Que esse profeta, que Elias aqui, representando o Senhor Jesus, ele fala, né, a princípio, ide. Ele não fala assim, vamos. Então vamos logo de cara, prestou atenção? Ide. Ele quer ver o primeiro passo. Vamos comigo, vou também. Vai na frente, então tá bom, vou na frente. Me espera lá, tá bom? Espere. Ele sabe, né, no nosso passado, o que nos limita, o que nos impulsiona, o que nos motiva. Ele conhece aquilo que nós temos na mão hoje, a nossa capacidade, as nossas rendas, os nossos investimentos. Ele conhece aquilo que a gente pode. Ele sabe que nós não temos tudo à nossa disposição para fazer aquilo que nós desejamos fazer muitas vezes. Mas Ele sabe aquilo que está no nosso coração, que é o desejo de agradá-lo. Então Ele já me espera lá na frente. Desejo de agradar a Deus. Eu tenho estudado muito sobre como tocar no coração de Deus. Como diz essa palavra. Porque eu vou te falar, hein? É fácil a gente tocar no coração de Deus? Às vezes a gente senta, chora, esperneia, apresenta todas as nossas dores, todos os nossos problemas. Dia após dia a gente, né, Senhor, olha, está acontecendo isso. Deus, você não está vendo, passa. Deus, você esqueceu de mim. Ah, opa, como que é isso? Não, vamos parar, vamos pensar. Como eu faço para tocar o coração de Deus? Deus vai ficar com dozinha de mim, por isso vai me atender?
Pouco provável. Se é um caso de vida ou morte, ele até atende, né? Porque ali já está no último estágio. Mas quando depende de mim tomar a decisão e fazer diferente, dar o primeiro passo, me empenhar, me sacrificar por aquilo que eu desejo, como eu vou tocar o coração de Deus? Como? Dobrando meu joelho e ficar ali chorando no pé de Jesus? Ai, não, irmão, ó, ora assim, assado, já vai agradecendo, já vai, né, profetizando, já vai isso, já faz aquilo outro. Né? Tem receita de tudo quanto é jeito para tocar no coração de Deus. Mas muitas vezes não acontece. Ah, porque não é a hora. É a única explicação, né, que a gente escuta para tentar consolar o nosso coração. Mas a palavra nos dá uma chave, nos dá, aliás, uma não, muitas chaves. Ouse fazer, o poder lhe será dado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. E por aí vai. Nós precisamos andar, sim, em concordância com a vontade de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós e que as coisas que Ele tem para nós é melhor do que aquela que nós muitas vezes ficamos, né, insistindo, batendo em cima ali naquela tecla. Quantos anos da nossa vida a gente perde porque fica batendo na mesma tecla? Deus é paciencioso. Ele tem uma paciência fora do comum, fora do que transcende. Por quê? Porque ele não vive no tempo que nós vivemos. Nós sofremos com o tempo, ele não. Então ele pode esperar todo o tempo do mundo até nós resolvermos andar na vontade dele. E ele nunca nos deixa enganados sobre a sua vontade, que é perfeita para nós. Ele fala, e nos dá segundas oportunidades. Nós vamos entender isso daqui. Chegando um pouquinho mais abaixo, né? Chegaram ali, ó, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu enquanto um deles derribava um tronco, um machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Gente, quantas coisas nós podemos, né, entender desse versículo. Primeira coisa que nós precisamos entender: honrar o nome de Deus. Honrar sempre o nome de Deus. Se nós levamos a bandeira de Cristo, nós precisamos honrar o nome de Deus. Hoje, para nós aqui, olha, né, nós vamos falar assim, poderia dizer, irmão, mas o machado, né? Ele ficou preocupado por causa do machado. Sim, hoje um machado é barato. Hoje um machado, né, é fácil de ser conseguido. Mas naquela época não. Tanto não era fácil que ele teve que arrumar um emprestado. Ele não comprou um machado para ele. Ele não tinha condições de comprar um machado para ele. Ele tomou de alguém emprestado. E vamos voltar um pouquinho. Ele era um filho de profeta. Ele era um discípulo de profeta. Ou seja, ele levava diante de si o nome de Deus.
Eu imagino que ele deva, né, para estar assim tão desesperado por causa do machado, que ele deve ter ouvido, né, o Pai Nosso inteirinho. Acho que naquela época ainda não tinha Pai Nosso. Mas deve ter ouvido, né? Eu vou emprestar, mas toma cuidado, porque é o único que eu tenho. Posso até emprestar, mas ó, presta atenção, porque se você perder esse machado, acontecer alguma coisa com esse machado, eu nem sei o que eu posso fazer. E a lei naquela época a gente sabia que era bem rígida, né? Quando alguém tomava alguma coisa emprestada e não devolvia. Então ele tinha muitos motivos para devolver aquele machado que ele tinha tomado emprestado. Mas o machado afundou. Afundou. E quantas vezes nós esquecemos de honrar a Deus? Nós achamos que Deus, entendendo a nossa limitação, entendendo, né, a nossa capacidade, perdoa. Sim, Ele perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. Mas a palavra de Deus fala, aquilo que saiu dos seus lábios, aquilo que você votou, corre em cumprir. Corre. Corre em cumprir. Porque aquilo que é de Deus é santo. Aquilo onde você coloca o nome de Deus é santo. E a responsabilidade sobre nós com as coisas de Deus, ela tem significado. Nós nos esquecemos, porque somos limitados. Mas o céu não esquece. E nós precisamos, né, lembrar continuamente disso. Espera aí. Antes de eu falar, então, deixa eu pensar. Não se precipite em falar qualquer coisa, em prometer qualquer coisa, em usar qualquer coisa que seja santo e sagrado. Porque de tudo nós vamos ter que dar conta. Se de uma palavra que sai da nossa boca, nós vamos ter que dar conta. Imagina tudo aquilo que é de Deus. Nós precisamos estar, sim, ligados nessa responsabilidade que nós temos com o nome de Deus. Quando nós levamos essa bandeira do nome de Deus. Porque o nosso testemunho é a bandeira de Deus. Ou não. É o nosso testemunho quem fala de nós. Quem testifica da nossa vida. Sabe, assim, eu me lembrei aqui agora, me ocorreu que Deus, né, Deus não, perdão. Até alguns anos atrás, vamos dizer assim, quando uma pessoa saía de uma igreja para ir para outra igreja, ela tinha que levar uma carta de apresentação. Hoje já não é mais assim, porque o rodízio dentro das igrejas é coisa absurda, né? Se todo mundo for pegar a carta, eu acho que o pastor já vai ter que deixar, né, um impresso lá, só preencher o nome da pessoa. Só o nome. Para poder apresentar. Tamanho é o rodízio dentro das igrejas hoje. Em dia. Enfim. Essa responsabilidade que cada um tem para com as coisas sagradas de Deus é pessoal e intransferível. E nós precisamos nos lembrar disso, dessa responsabilidade com o nome de Deus.
O Senhor nos mostra ainda aqui, no versículo 6, né? Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Eita! Essa parte é fantástica, né? Eliseu cortou um pedaço de pau e jogou na água. E o ferro, o machado, flutuou. Isso é um milagre? Ó, é? É um milagre? É um milagre? 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 Não? É um milagre? É um milagre, não é? É por causa do pau? Não. Eliseu já tinha tirado, né, todo o amargor da água em outra ocasião com sal. Foi o sal? Foi o pau que fez o machado flutuar? Não, não sei. Pouco provável que tenha sido aquele pedaço de pau. Ele cortar um pedaço de pau que coubesse exatamente, né, encaixado lá no machado, sem nenhum tipo de apara ou ajuste, esse seria um milagre maior ainda, eu acho. Mas o milagre aconteceu. O ferro subiu, flutuou. O que significa isso para mim? Será que é a segunda oportunidade que Deus me dá? Será que os milagres de Deus precisam ser maiores do que simplesmente a segunda oportunidade? Vamos parar só um minutinho para pensar agora. Se você já teve essa situação na sua vida, você já viveu segunda oportunidade? Você já viveu um milagre de Deus? Eu já. Várias vezes. Não foi uma só, não. Várias vezes Deus me deu segundas oportunidades. E eu agradeço a Ele por cada uma delas. Por cada uma dessas segundas oportunidades. Aqui Ele simplesmente honrou o próprio nome dEle. Ele poderia sim, né? Claro, tem o zelo, tem o cuidado com o servo, tem o amor pela vida, pela pessoa, pelo ser humano, pela alma. Mas Deus zela com o nome dele. E quando ele nos dá a segunda oportunidade, não é para a gente achar que a gente é o melhor, que a gente é o bambambam, que a gente é escolhido e filhinho do papai e ele passa a mão na nossa cabeça. Não! Quando ele nos dá a segunda oportunidade é porque ele está pensando no nome dele. Ele não deixa o nome dele ser envergonhado. Nós entramos de carona, assim, ó, sentamos na janelinha quando recebemos a segunda oportunidade de honrar o nome de Deus, de ser honrado diante dos homens, honrado diante de todos, quando Deus, por amor ao nome dele, nos dá a segunda oportunidade. Então não é porque eu sou mais bonita, não é porque eu sou perfeita, que eu não sou, não é porque eu conheço um pouco mais, porque eu oro um pouco mais ou um pouco menos.
Porque eu não falo palavrão, né? Porque de maneira nenhuma cristão pode falar palavrão. Mas fala. O pior é que fala, né? A gente sabe que fala. Ninguém é bobo. Mesmo sem querer. Então nós precisamos, né, saber, sabe, agradecer a Deus pela segunda oportunidade que Ele nos dá. Agradecer a Deus porque, sabe, Ele está vendo que a gente está indo para o fundo do poço. Ele vai lá, pega, dá um banho, limpa, coloca no lugar de honra. Nos honra com as segundas oportunidades, por causa do nome dele. E nós precisamos, né, agradecer ao Senhor e honrar o Senhor. Honrar o Senhor. Porque olha que coisa mais linda que ele termina aqui no versículo 7 dizendo, né? Disse Eliseu, né, para o moço lá, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Poxa vida! É difícil fazer isso, né? É difícil dar o passo que eu preciso dar. Ter a atitude que eu tenho que ter. Sabe? Olhar para mim, no fundo dos meus olhos, não é ninguém precisa me apontar, não. Sou eu mesmo que tenho que olhar lá no espelho, falar para mim assim, ó, vamos, mexe esse doce, faz alguma coisa. A oportunidade está na sua frente. A oportunidade está sendo posta para você. A oportunidade de honrar o meu nome na sua vida, através da sua vida, está diante de você. Você é que precisa fazer alguma coisa. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Morreu na cruz. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Já veio na terra, já pagou o meu resgate, já me deu vida eterna e está aqui me dando a segunda oportunidade. Andando comigo todos os dias. Me levando no caminho, me ajudando a passar por todos os tipos de obstáculos que existem no caminho. Agora, se for para eu sentar e chorar, eu não sei. Que tipo de relação que é essa? Eu não sei que tipo de comunhão que pode haver. Eu não consigo entender. Se tudo o que eu preciso está diante de mim. Tudo. Aquilo que eu mais preciso diante de tudo que está diante de mim, está dentro de mim. Inteligência e capacidade. Conhecimento e sabedoria. Através de Cristo. Não porque eu sou melhor do que qualquer um. Não. É a palavra que me diz que eu tenho que olhar o outro sempre como sendo superior a mim. Não importa qual que é a posição dele. Não importa se é mais velho, se é mais novo, se é... Não importa, a escolaridade, nada. Eu só vou olhar e respeitar o outro quando eu enxergar ele superior a mim. Isso tudo para que eu entenda quem é Deus.
Qual é o significado de honrarmos o nome de Deus? Ele se importa conosco? Sim. Mas ele se importa com ele, porque ele continua sendo Deus. Nós estando ou não estando na presença dele. Ele continua sendo Deus. E o será até o fim. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude a estendermos as nossas mãos para receber do milagre do Senhor. Se eu não estender a minha mão, como ele disse aqui, eu não vou receber. Ele apresenta diante de mim tudo. Eu preciso estender a mão. Eu preciso, pegar o machado que flutua. Eu preciso ter uma atitude. Aí eu vou começar a tocar o céu. Eu vou começar a tocar o céu e o céu. Porque tudo aquilo que é nosso, que está em nosso nome, está guardado no céu. Está reservado para nós no céu. E o céu é ganho por esforço. É o que diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos faça mastigar essa palavra com discernimento, com sabedoria, para sermos edificados de forma gloriosa. Porque a nossa glória é saber o desejo de Deus. A glória de Deus são os pensamentos de Deus. E quando nós conhecemos os pensamentos de Deus, nós trazemos essa glória para nós. E assim nós somos glorificados, de fé em fé, de glória em glória, para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, que nos motiva, Senhor Jesus, a sairmos, ó Deus, desse estado, Senhor Jesus, de estagnação que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, achando, ó Deus, que tudo está perdido, achando, Senhor, que o Senhor se esqueceu de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Deus, nos faz enxergar as segundas oportunidades e vivê-las, ó Deus, da melhor forma. Santo Deus, que o Teu nome seja honrado e dignificado através das nossas vidas. Sim, Jesus, que possamos, ó Deus, estar atentos ao Senhor, a honra que há em ser servo do Senhor, amigo do Senhor, oh Santo Deus, filho e filhas do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor falou conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nos leva para casa em segurança, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite, Deus, de refrigério. Obrigado mais uma vez por essa chuva mansa, Senhor Jesus, que vem refrescar o ar. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio, e nós dizemos amém. Glória a Deus.